ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Líderes do Amanhã, um instituto de formação de jovens lideranças empresariais. Estamos aqui hoje para falar deste livro, 1984, objeto do nosso ciclo de formação e do qual nós apresentamos em uma das nossas rotineiras segundas-feiras. Eu sou Brígida Passamani, associada 1 do Instituto. Comigo está aqui Gustavo e Robner. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. E vamos direto ao assunto. Eu quero saber a opinião de vocês para esta obra que só pela Companhia das Letras foi reimpressa 48 vezes. O que mais te chocou ou te agradou nesse livro, Gustavo? Bom, primeiro ponto, esse é um livro de 49 e o que mais chocou é saber que um livro de quase 80 anos é totalmente atual. E apesar de ser uma distopia, mas o que a gente vê, o que a gente consegue perceber ao longo das páginas, a gente consegue fazer um paralelo muito grande com a realidade. E toda a nossa apresentação acho que se embasou um pouquinho nisso. Se você quiser falar um pouquinho também, Robin, do que mais te... Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção também. E agora sobre o autor, me chamou também muita atenção o jeito que ele contextualiza isso no livro. Então é um livro que toca em assuntos bem, vamos dizer assim, sensíveis, mas que qualquer um consegue ler de maneira bem fácil e acabar tendo ideias, aumentar a sua visão sobre esses assuntos de uma forma bem leve. E eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem no livro e talvez seja por isso que tenha sido impresso tantas vezes, né? Acabou caindo no gosto de muita gente essa temática dele. Ele é um romance, né? É um romance. Como drama, mas ele pode ser dividido em duas partes, né? Você tem uma parte da história, que é o drama em si, que conta a história do autor, do personagem principal, que é o Winston, e da sua parceira Julia. Mas acho que o mais impactante é o mundo que ele cria. É essa distopia que ele cria, como as relações acontecem. E não em si a história principal. Acho que a história principal dos personagens principais acaba que fica até meio que um pouquinho ofuscada pela ambiência que ele cria desse estado opressor, desse estado que monitora tudo e dessa luta interna por uma liberdade que eles desconhecem a princípio. E você, Brígida, o que você achou? Eu acho muito interessante o fato de que George Orwell, quando faz a construção dessa narrativa distópica, colhe um grande mérito de desenhar esse cenário social que revela, inclusive, essa distopia. Por que eu digo isso? Se a gente tivesse que conceituar uma utopia, a gente está falando de um cenário de concretização absoluta dos nossos valores. Né? É o estado de valor por excelência. Então, se a gente está em um cenário de liberdade, Estado de Direito, economia de mercado, propriedade privada e responsabilidade individual, nós temos numa utopia um ambiente intrínseco e extrínseco de concretização e realização desses valores. Não é o cenário do livro, que é exatamente esse oposto. A gente tem uma narrativa distópica porque aqui há a corrupção absoluta desses valores. E aí, a partir dessa corrupção, a degradação do homem. O homem, ele cede ao Estado, e esse antagonismo ele é muito importante, ele cede ao Estado precisamente os predicados e os valores e aquilo que o torna homem, indivíduo. E ao fazer isso, seria impossível, do ponto de vista do livro, a gente encontrar um resultado, um desfecho diferente do que o proposto pelo autor, sem dar spoilers, pessoal, sem dar spoiler. Mas o homem ele fica encurralado. E esse é o problema, e esse me parece o mérito do livro, que é demonstrar que este é um caminho perigoso. A gente deve cuidar. Mas o fato de ter chegado nessa posição se deve muito ao medo. O medo, eu acho que as primeiras páginas é o que demonstra tudo que ocorreu na sociedade,
dando um spoilerzinho só do início, mas toda esse ambiente se cria a partir de uma guerra e as pessoas seguem nesse estado distópico, surge esse estado distópico, elas se permitem deixar corromper os valores pelo medo. E o medo, ele é uma ferramenta muito importante hoje em dia. Ele tem sido de dominação, né? De dominação, e ele tem sido muito explorado, principalmente quando a gente tem um confronto de esquerda e direita. E o impressionante é ver como a gente consegue perceber algumas figuras políticas que parece que aprenderam de cor e salteado o passo a passo de como virar um ditador que estava no livro, né? Então, o que você falou da parte da distopia, além do o que já está presente no livro, é como que a sociedade da época que foi retratada se deixou perdurar. E isso vai muito também do momento em que foi escrito, né? Então, como ele foi originalmente impresso em 1949, era um pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial estava muito recente. Então, o clima de medo era muito, muito oportuno para ser explorado. Ele era muito explorado tanto nas duas ditaduras que a gente tinha, né? Como Stalin e os fascistas e nazistas, que eram Mussolini e Hitler. E eu acho que um ponto que foi até levantado é que, assim, esse livro, ele agradou direita e esquerda quando foi lançado, porque ninguém sabia efetivamente quem que era o grande ditador, quem que estava sendo retratado, né? Então, acho que a gente pode seguir um pouquinho nessa linha de quem que são os personagens principais, quais são os artefatos principais do livro, para a gente poder discutir um pouquinho. E além do medo, não só pelo medo, a gente percebe que ele vai controlando as pessoas. No livro foca muito também sobre o uso da narrativa, até da mudança de linguagem da novilíngua que Brígida apresentou de maneira espetacular no dia do evento. E a gente vê como é que ele vai distorcendo a linguagem do ser humano e da sociedade ao ponto dele não conseguir mais entender o que é real e qual o sentido das palavras em si. E isso é uma coisa que até a Brígida falou lá no dia, que a gente vê acontecendo, a gente acaba cedendo a isso de maneira que às vezes nem dando tanta importância como a gente deveria. E esse livro aqui fez com que eu tomasse mais cuidado até como que eu me expresso no WhatsApp, na internet, e as coisas que eu falo, a importância que eu dava até para minha linguagem, para minha escrita. Então, se você pudesse falar um pouquinho disso, que você com certeza falou bem melhor, porque eu acho que seria interessante a gente falar sobre essa parte, que é bem forte no livro, tem até um capítulo à parte, né, da novilíngua. Um dos aspectos, um dos mecanismos de manipulação e até uma das formas de concretização do lema do partido, ignorância é poder, é a manipulação da linguagem. Porque através da manipulação da linguagem a gente consegue causar uma erosão na verdade objetiva e criar uma barreira entre a compreensão da realidade e a realidade por parte do homem. Então, quando na novilíngua a gente tem a exclusão de palavras, a modificação do sentido das palavras, a adição de palavras ou grafias encurtadas para se referir de uma forma abreviada aos mesmos fenômenos, o partido, né, em 1984, possui o objetivo de reduzir o homem a um substantivo que não age mais na realidade. Então, ele é objeto da ação do partido, ele já não tem mais a capacidade de romper e se emancipar daquele cenário, então ele vai ficando cada vez mais encurralado. Então, acho que essa preocupação com os aspectos linguísticos, nesse específico recorte do livro, ele é importante para nos mostrar que a linguagem é um mecanismo da gente construir inteligência, comunicar essa inteligência aos demais, aos nossos pares, alterar a realidade, não apenas pensando em linguagem enquanto escrita, mas a nossa forma de nos comunicarmos, expressar o modo como a gente expressa o nosso comportamento. Afinal, aqui os personagens do livro são vigiados por meio da tela, então eles estão o tempo todo sob os olhos do partido, isso vai tolhindo o comportamento. E aí você se torna restrito no que você pensa, em como você age, com o que você sente,
até o ponto que você cria pensamentos crimes. E acho que isso foi algo que você frisou muito na apresentação, engajou bastante. Fala aí pra gente. Isso, mas só um pouquinho antes, eu acho que a gente já está um pouquinho sendo manipulado quanto a isso, mas ao invés de ser um partido, é pela IA. Porque a pior coisa que tem é você chamar de burro por um computador, aquele você pesquisa alguma coisa, você quis dizer, não, eu quis dizer o que eu estou escrevendo aqui, mas tudo bem. A parte do pensamento crime é que Minority Report foi totalmente baseado nesse livro, dá para ver claramente, que é você chega a um absurdo tal de que você simplesmente pensar em algo contra o partido ou contra o grande irmão é um crime. Hoje a gente tem vivido algo parecido, mas está um nível um pouquinho abaixo, que é se eu falar alguma coisa tem sido considerado crime aqui no nosso país. Mas eles chegam ao nível de só de você pensar, você já está incorrendo em um delito, independente de você agir ou não. Então, um medo grande que tinham os personagens era de que, mesmo inconscientemente, se passasse um pensamento pela cabeça, eles morriam de medo de estou cometendo um crime mesmo que eu não queira, então eu sou um traidor. E isso, da parte de vigilância, não era só vigilância por parte do Estado, era como Hitler fazia com as crianças, com a juventude hitlerista, que era você tem que vigiar seus pais, seus vizinhos. Então, se você falasse dormindo, por exemplo, se tivesse um sonho e falasse dormindo algo contra o partido ou contra o grande irmão e alguém da sua família ouvisse, era bem provável que você fosse denunciado e você desapareceria por algum tempo ou mesmo seria condenado a uma morte em praça pública, que é a forma que eles encontraram de promover os 2 minutos de ódios, né, que é uma figura marcante no livro, que é uma alusão a 1 minuto de silêncio, né, que 1 minuto de silêncio a gente homenageia os nossos mortos. E o autor quis dizer que em 2 minutos você consegue, ao invés de homenagear, você consegue desejar a morte. E isso culminava com algumas execuções em praça pública e era como se fosse o ápice daquele momento. Roma, na época dos gladiadores, tinha toda uma batalha. Nesse caso, era basicamente uma execução e era comemorada, pois os traidores não são traidores de toda a pátria. Quem simplesmente pensa ou fala qualquer coisa que não esteja de acordo com o partido. No livro, a gente vê que o partido controla tudo, mas lendo algumas, depois vai te dando um contexto, parece que existe algum mercado ali entre os proletas, que são um povo, uma troca de materiais, de insumos e etc. Não sei se foi o objetivo do autor fazer isso, já que ele era socialista declarado, de mostrar que mesmo numa situação dessa onde o Estado controla tudo, o mercado de alguma forma espontânea ele vai brotar. E que mesmo o Estado com todos os seus olhos ainda não consegue controlar de maneira firme essa troca espontânea que acontece entre a população. E nesse livro eu vi, como é que acontece ainda mercado? Como é que tem mercado aqui? Por que o Estado não está olhando isso? O que você acha sobre isso? Não sei se eu estou... Não, faz total sentido, mas na minha opinião é porque os proletas não eram considerados pessoas. Eles eram quase animais. Uhum. Então, eles não precisavam de vigilância. Eles não tinham intelecto suficiente na visão do partido para se tornar uma ameaça. Uhum. Eles eram uma massa de manobra que não precisava nem de nenhum esforço de vigilância. Eles podiam ter o que necessitavam, pois eles só precisavam das necessidades básicas, que era álcool, que era o gin, né, da época, cigarro e uma comida, um chocolate, uma comida qualquer, e eles também, itens que eram banidos, por exemplo, prostituição, havia entre os proletas um escambo inicial, porque o partido ele se preocupava apenas com os membros do partido. Por isso você tem uma casta muito, muito diferenciada, que são os membros do partido interno, membros do partido externo e os proletas. Ou seja, pelo próprio nome, já dá para demonstrar que eles não são membros do partido. Uhum. E se eles não existem no partido, eles não são pessoas.
Essa é a minha percepção do que eu tive do livro. Não sei se vocês tiveram E uma o fato, desculpa te interromper, Gustavo, mas o fato de que, ainda que nesse cenário, ainda que à margem da licitude se desenvolva algum tipo de mercado, o que prepondera nessa narrativa é a consequência imediata ou mediata de um Estado totalitário, que é a escassez. Então, a escassez de produtos. Produtos básicos, como um café, uma manteiga, um vinho, não estão acessíveis mais para a população. E ter acesso a esses itens que são básicos no nosso dia a dia, um chocolate, comi hoje um chocolate, isso já não faz parte mais da realidade daquelas pessoas, e acessar aquilo significa correr um extremo risco, inclusive de vida, ou ser beneficiado por um privilégio que só o Estado é capaz de te dar. Então, eu acho que, ainda que haja mercado, fica evidenciado a escassez que esse tipo de regime gera para essa sociedade. Todos os regimes socialistas, o que imperou foi um mercado negro. Esse mercado que vive à margem do que ocorre, por quê? O regime socialista prega que absolutamente tudo vai ser fornecido pelo Estado, que a gente vê normalmente com tabelamento de preço. A gente já ouviu desde Mises falando, Hayek, que o tabelamento só traz a escassez. Então, o Estado totalitário, que está exposto na obra de 1934, nada mais é do que um gigantesco planejamento central, que tem absolutamente tudo tabelado, e que ele sabe qual que é a necessidade. A necessidade principal é a guerra, porque a guerra é constante. Sempre tem guerra com Eurásia, com Lestásia. Então, tudo é possível num esforço de guerra, e os esforços principais são para a guerra. O bem-estar da população, o partido exterior ou os proletas, fica para segundo plano e vai ficar para sempre. Esse é o ponto que traz dessa parte do que existe ainda de escambo, vamos dizer assim, escambo ou trocas, porque tinha uma moeda, mas era basicamente focado em itens que não necessariamente poderiam existir. E aí faz bastante sentido. Eles acabaram não olhando para os projetos, já que eles não têm inteligência intelectual, já que eles não poderiam usufruir do que o Estado tinha como benefício, aquele mercado que era um mercado negro, só com produtos escassíssimos. Mas ainda assim, tem uma frase num livro que é sempre falada, que o Winston acreditava, é que a esperança, se existisse, estava nessas pessoas. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que ali ele deixou um pouco evidente seu lado socialista, né? Porque a luta do proletariado foi mais ou menos isso que ele tentou indicar, mas tudo bem, você pode ter uma luta, mas desde que seja para um lado correto, porque a gente está brincando aqui um pouco de esquerda e direita, da parte dos socialistas, ou pode chegar a uma extrema direita também, mas o problema não está nisso, o problema está entre autoritarismo e liberdade. Se a luta for por liberdade, indiferente se é proletariado, se é classe média, qualquer que seja, a luta é válida e deve ser exaltada e deve estar sempre exaltada. Ayn Rand já falava que o custo de uma sociedade em paz e com liberdades é uma eterna vigilância. Então, a gente tem que entender que ele tinha esse lado dentro dele um pouco, mas percebendo um pouco de que a luta é mais por liberdade, e não por um lado político ou outro. Porque toda a parte também afetiva era subjugada. Por quê? Porque absolutamente nada poderia fazer frente ao amor ao grande irmão e ao amor ao Estado. Tudo que existia era o partido. Tudo que existia era o partido. Então, você só precisava de amar o grande irmão. Você amar seu pai, sua mãe, era algo contra. Religião também, não podia ter religião, que era o ópio do homem, né, como diria... E existia um grande irmão ou ele era uma falácia inventada para que fosse idolatrado e coubesse em tudo? Então, nunca fica explícito, né, já é um spoiler, tanto o grande irmão quanto Goldstein, mas, na minha opinião, não existe, porque... pelo que está aparente, você já vinha há um longo tempo, então já era um senhor idoso.
desde o início e permanecia exatamente a mesma pessoa, a mesma figura, na mesma teletela, parecia muito que era uma figura inventada, uma imagem que era utilizada por quem efetivamente controlava o partido, que era o pessoal do partido interior. No caso, O'Brien, né, que foi retratado no livro como esse personagem. E Robin e Brígida, também tem um ponto bastante retratado no livro, que é a parte do Ministério da Verdade, que é onde o personagem principal trabalha. Por que você acha que o Orwell quis colocá-lo justamente nesse emprego, nessa parte do ministério que controla o que é verdade, quais são as histórias? A gente vê no livro que ele acaba tendo que tomar decisões de apagar ou não algo que ele sabe que existe. Então isso ajuda muito a explicar um pouco de um tema que ele fala, que é o duplo pensamento. Você acreditar numa coisa que você sabe que não é real. Então, tipo, o Winston ele tinha que tomar a decisão, às vezes, de apagar uma foto, de falar que alguém morreu ou que não morreu, mas que semana passada essa pessoa era um herói e agora era um vilão, e depois vira um herói de novo. E ele tendo que tomar a decisão. Então, ele mesmo sabia que aquilo era mentira, mas não sabia. E acaba mostrando pra gente como que estar nessa situação de duplo pensar. Eu acho que essa questão de colocar ele no Ministério da Verdade dá essa sensação pra gente de isso daqui que é o duplo pensar em formato aqui pro personagem. Você fica confuso com o personagem. Acaba que você não sabe quem que é o grande irmão, o que é o que, se aquilo tá certo, se aquilo tá errado. Na minha visão, acho que foi por isso que eles acabaram colocando ele nesse ministério específico. Essa função evidencia com muita clareza quão inescrupuloso é o partido. É capaz de movimentar os fatos históricos e recentes à sua própria conveniência. Então, essa evidenciação se torna muito evidente e chocante, ao mesmo tempo que choca um total de 0 pessoas. Porque essa já é uma prática reiterada, a história toda reescrita por parte do Ministério da Verdade. Então, talvez com essa função de evidenciar esse aspecto. Será que ele não era um alter ego do próprio Orwell, que era um jornalista, que, seguindo o lema que ele mesmo fala, que quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado? Faz sentido. Ele, talvez, não sei, né? Talvez pode ter passado por isso, visto essas coisas acontecendo na realidade com ele mesmo, com os parceiros, e tendo que ver esse tipo de coisa acontecendo. Pode ter sido mesmo alguma coisa, querendo mostrar alguma coisa que ele mesmo viveu. O que acontece, não tem como negar que não acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Hoje em dia, fazendo um link disso até com o que você trouxe, Brígida, da parte da linguagem, eufemismos que são utilizados, que antes não era, que agora são, ou vice-versa, demonstram um pouco de como você consegue, através de algumas reportagens ou outros itens de mídia, você consegue modificar a história ou modificar o que está acontecendo para que seja retratado com uma ênfase de X ou ênfase de Y, né? Então, talvez possa ter algo a ver quanto a isso. É isso, pessoal. 1984 fez parte do nosso ciclo de formação. Leia você também. Comente aqui nos comentários do canal do Instituto o que você achou dessa obra. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Robner. Obrigado, pessoal. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.